Fala aí, rapaziada do Projeto Elementar, tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vim aqui, né, para gravar um vídeo de um assunto muito importante, né, que vocês, comentam muito aí em grupo e tal, principalmente lá no grupo de estudos, né, que é o que fazer nessa reta final. Bom, se você não me conhece, meu nome é Iago Castelo, eu fui o quinto colocado do Brasil na prova da EPICAR de 2023 e eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre esse assunto, trazer um pouquinho do que eu vivi e contar para vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender aqui, que é justamente o que eu não vou fazer nesse vídeo. Não há uma fórmula mágica para o que fazer na reta final e chegar lá na hora da prova e garantir a aprovação. Esse tipo de coisa não existe. Então o que eu vou falar aqui serve tanto para colégio naval quanto para EPICAR. Eu vou falar o mínimo que você tem que fazer. Agora, como você vai fazer, já é com você. Você precisa ter uma noção de como está o seu nível. E assim vai. Então não tem como eu chegar aqui e te dar uma fórmula pronta. Em uma semana você termina todas as provas anteriores, na outra semana você termina todos os livros aí que você tem, né? Você já começou desde o ano passado. E, sei lá, faz 2 simulados por semana. Não tem como eu falar isso. Você que tem que ver qual que é a melhor estratégia para você, né? Eu vou dizer aqui então as coisas essenciais que você necessita fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, a mais importante de todas, principalmente se tratando de EPICAR, falando principalmente de EPICAR. Colégio Naval também, mas ainda mais EPICAR. Fazer provas anteriores, cara. Provas anteriores. A EPICAR mantém um padrão. Ela costuma pegar muitas questões parecidas com as provas anteriores. Então teve questão que, por exemplo, já caiu, tipo assim, em 5 anos caiu a mesma questão 2 vezes. Só mudou o enunciado. Só mudou os dados ali do enunciado. Mas é a mesma ideia, a mesma questão, até o texto era o mesmo, entendeu? Basicamente. Então, fazer provas anteriores é muito importante. Outra coisa, se garantir nas matérias, né, nos assuntos que mais caem. Se você já está a essa altura do campeonato, pensando em reta final, e você não está se garantindo nos assuntos que mais caem na sua prova, se você não está bom nisso, cara, corre atrás do prejuízo agora. Agora. Você não pode perder aquelas questões que todo ano caem na sua prova, tá? Aquelas questões ali não podem ser perdidas, tranquilo? Outra coisa muito importante é a seguinte: se você negligenciou alguma matéria durante o ano, né? Se você por algum motivo falou assim, nessa matéria aqui eu tô mediano, mas eu vou arrastando. Cara, essa é a hora de correr atrás do prejuízo. Essa é a hora de correr atrás do prejuízo. Porque se a sua prova vier um pouquinho mais difícil, você já roda. Porque você tá no limite do mediano ali, entendeu? Às vezes não tá nem no mediano, tá no limite. Então você vai rodar, se a prova vier um pouco mais difícil. Como, por exemplo, aconteceu na prova da EPICAR desse último ano, para entrar em 2024. A prova de português veio mais complicada. Se você tava mediano em português, você rodou. Eu tenho certeza que você rodou. Ou você rodaria, né? Não sei se você fez a prova, sei lá. Mas assim, a ideia é não ficar mediano nessas matérias. Você tem tempo ainda. Você tem tempo. Em paralelo a isso, você não pode deixar de, garantir os assuntos, né, em que você tá bom. Então, se você é muito bom em matemática, você não pode deixar totalmente de estudar matemática só para estudar outras matérias, né? Então, a ideia é que você mantenha ali, obviamente, né, diminuindo bastante a carga horária, mas mantendo ainda ali um ritmo de estudos para não perder ali a prática e tudo mais, certo? Outra coisa muito importante, fazer simulados. No final do vídeo, né, mais pro final, depois que eu acabar de comentar as coisas aqui, eu vou falar o que eu fiz, certo? E aí você vê o que você pode adaptar e tal, só vai servir como uma experiência aí para vocês. Então vamos lá.
fazer simulados, cara. Simulados são muito, 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 muito. Sabe o que é muito? É muito importante para sua prova. Por quê? Porque se você pega um simulado focado de alguém que realmente entende da prova, todas essas coisas assim, cara, você com certeza vai conseguir treinar para sua prova e talvez apareça até alguma questão que tá ali que você vai encontrar na sua prova ali, entendeu? Então assim, a ideia, cara, é fazer simulados focados. Focados. Por quê? Porque isso aí é que vai te ajudar a evoluir, certo? Castelo, tomei barra no simulado. Não interessa, não interessa. Vai lá, corrige, vê o que você errou, revisa as matérias e vai para a próxima. Não tem essa, beleza? Essa não é hora de ficar pensando aí em coisas do tipo, ah não, mas eu fui mal no simulado, eu vou mal na prova, sei lá o que, blá blá blá. Cara, não é hora para pensar nisso. Não é hora para pensar nisso. Mantém o psicológico. Você foi mal em simulado, corrige e vai pro próximo. Não fica pensando, ah, e se no dia da prova foi assim, se no dia da prova foi assim. Dia da prova é dia da prova, dia do simulado é dia do simulado. Né? Então, treino é treino, jogo é jogo. Beleza? Então não fica preocupado com isso aí não. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Outro ponto muito importante, né? Que é justamente o que? Você tentar, né? Se tiver tempo, obviamente, fazer questões de português e de inglês de outras provas, cara. Então, por exemplo, questões de português e de inglês da SpaceX, da AFA é muito importante você fazer, principalmente se você quer ficar. Português também, escola naval, você quer colégio naval, né? Escola naval é bom porque é um pouco mais aprofundado ali, mas o estilo, assim, é quase que parecido, né? Cai bastante gramática, então é uma boa ideia aí, tá? Uma excelente ideia. Redação. Redação pode literalmente te salvar. Se você tiver ido mal na prova, a redação pode alavancar muito a sua nota. Muito, muito, muito mesmo. Então, pô, é bom que nessa reta final você faça mais redações que o normal. Justamente para ficar craque. Para que você chegue no dia da prova e fale assim, pô, se acontecer todas as coisas ruins do mundo aqui no dia da minha prova, se eu ficar nervoso, se a luz acabar, se tiver calor, sei lá o que, a redação, eu sei que eu vou fazer uma boa redação que vai alavancar minha nota, vai compensar os fatores que eu não pude controlar, entendeu? A ideia é essa. Então, bom, essas coisas aí são as coisas mínimas aí que você tem que fazer, né? Tem mais coisas, só que, pô, não vou ficar falando tanto assim pra não, né? Então eu vou contar agora um pouquinho do que eu fiz. Eu fiz bastante simulado, então eu pegava alguns simulados aí, que eu sabia que não eram tão focados assim, porque eles eram muito difíceis, né? Muito, muito, muito mesmo, assim, aloprado pra caramba, nada a ver com a prova de cá. Mas aí eu pegava esses simulados e fazia como se fossem lista de exercícios. Então eu ia resolvendo ali numa boa, não contava tempo, não pressionava nem nada, né? Português e inglês eu simulava. Eu colocava 1h30 para português e inglês. Era o tempo que eu costumava fazer a prova de português mais a prova de inglês. Então eu colocava 1h30 ali e eu simulava na moral e tal, bonitinho. Mas a prova de matemática, que era muito desfocada e tal, como eu havia comentado, eu fazia como se fosse lista de exercícios, né? Então eu tentava fazer uma questão e tal, aí eu, travava, sei lá, eu olhava a resolução, refazia e assim ia, né? Não ficava colocando pressão na minha cabeça fazendo esse tipo de simulado. Por quê? Porque, eu sabia que a prova nunca ia ser daquele jeito, entendeu? Só que assim, eu já estava estudando há 3 anos, então eu sabia o que era desfocado e o que não era desfocado. Você que está estudando, começando há pouquinho tempo aqui, você não tem esse discernimento, então por favor. Às vezes o simulado só tá difícil mesmo e você tá achando que é desfocado, tá mentindo para você mesmo ou até mesmo nem sabe o que é desfocado e o que é focado. Então, procura alguém que pelo menos já tenha passado pela prova, já entenda mais e tal, pra chegar e perguntar, esse simulado aqui é desfocado mesmo? Ou dá pra fazer, só tá difícil? Não confunda difícil com desfocado, eu tô falando de coisa desfocada mesmo, entendeu? Então, assim, cuidado com isso. Outra coisa muito, muito importante que eu fazia é prova anterior. Fiz então ali, cara, pelo menos 10 anos anteriores de prova de matemática, provas no geral, né, de colégio naval. Fiz todas as provas anteriores da IPK, fiz também todas as provas anteriores, né, as 10 últimas de português e inglês da SpaceX,
todas as provas anteriores de português e inglês da AFA. Que mais? Deixa eu ver aqui. EFON, não toquei nas provas da EFON. Escola Naval, eu fazia algumas de inglês da Escola Naval. EAR, eu fiz muito no começo. Fazia muita questão da EAR, principalmente de interpretação de texto no começo. E de gramática também. Então, provas anteriores da EAR eu devo ter feito, sei lá, cara, acho que umas 10 provas anteriores, mas falando de inglês assim, tem 2 provas, né? Por ano. 2 provas por ano. E nessas 2 provas tem 2 modalidades, né? Tem o CFS, que é a prova de inglês padrão ali, e tem o BCT, que é a prova de inglês bem mais difícil. Então, no caso, eu fiz 20 provas anteriores, basicamente, né? 20 provas anteriores, de inglês e português. 10 de português, né? E 20 de inglês. Então, ajudou bastante também. Além disso, eu deixei a reta final para justamente tratar das matérias que eu tinha muita dificuldade. Como, por exemplo, português. Cara, eu era uma mula em português, então eu foquei muito. Então, faltando, tipo assim, uns 4 meses para a prova, eu fechei de novo a gramática do Pestana. Eu peguei ali a partir de sintaxe, né, todinha, que eu tinha muita dificuldade de sintaxe e interpretação de texto. Fiz tudo de novo, cara. Reli a teoria, ia fazendo as listas do curso, lista que eu pegava na internet, livro meu, essas coisas assim, sabe? Mas eu ia justamente focando naquelas matérias, né, batendo naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Pra quê? Por quê, né? Porque, pô, eu precisava garantir a matéria que eu tinha mais dificuldade. Eu precisava ficar bom, porque se a prova viesse um pouquinho mais difícil, eu ia, rodar na minha última tentativa. Aí não pode, esse tipo de coisa não pode, entendeu? E ao mesmo tempo também, cara, eu garanti aquelas questões que sempre caem. Por exemplo, na prova vai ficar produtos notáveis. Mano, se você errar uma questão de produtos notáveis, isso é inaceitável, cara. Inaceitável mesmo. Aquela questão tá ali pra ninguém errar. É pra você não zerar a prova esse tipo de questão. Entendeu? Se você vê uma questão de produtos notáveis no dia da sua prova, cara, você tem que jogar uma interrogação aqui, ó. O que essa coisa tá fazendo aqui? Estudei pra caramba pra fazer questão de produtos notáveis. Entendeu? De tão mole que tem que ser essa questão pra você, cara. Então assim, você não pode de jeito nenhum pensar em perder essas questões que caem todo ano. Produtos notáveis, fatoração, potenciação, radiciação. Pelo amor de Deus, cara, não pode perder esse tipo de questão. Probleminha do primeiro grau. Pô, não dá, cara. Não dá, entendeu? Você não pode aceitar perder esse tipo de questão. Então, bom, além disso, né, em paralelo a isso, eu ia ficando bom em português e eu tava treinando muito inglês também, que era uma dificuldade de interpretação de texto. Então eu li ali, por exemplo, bastante texto da BBC News, né? Fazia bastante questões de provas anteriores, como eu já comentei aqui. E matemática eu fui estudando pouco. Fui pegando aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade ali, que eu nunca tinha entendido muito bem e tal. Eu peguei para realmente entender como funciona o negócio, entendeu? Então, polinômios era uma dificuldade que eu tinha. O que mais? Polinômios, relações métricas em triângulos quaisquer. Então, Stuart, Seva-Menelaus, todas essas relações assim, eu tinha um pouquinho de dificuldade porque eu não praticava tanto, né? Mas aí eu falei, vou praticar isso aqui também. Função do segundo grau, eu até que era bom, só que eu queria aumentar um pouco mais meu repertório porque cai muito na prova da FK e faz um tempo já que não tá caindo, inclusive. Mas assim, focar nesses assuntos assim, sabe, que você tem mais dificuldade, que você pensa assim, se caísse uma questão dessa na prova, eu ia ter que rezar, orar pra acertar, entendeu? Então a ideia é essa, beleza? Então bom, comentei aí um pouquinho sobre reta final, né? O que você tem que fazer, que é o mínimo que você tem que fazer. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que ele te ajude aí nessa reta final. Se você precisar, cara, de um direcionamento melhor, né? Tipo assim, então, eu tô muito mal em matemática e tal, sei lá o que eu posso fazer? Cara, deixa um comentário aqui embaixo Por quê? Por que eu tô falando deixa um comentário aqui embaixo? Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou dar o gás pra te responder. E aí, o teu comentário pode ser também a dúvida de outra pessoa. Então, já ajuda outra pessoa, entendeu? E assim vai. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer um direcionamento melhor sobre reta final, deixa um comentário aqui embaixo, cara. Isso aí vai ajudar bastante, tanto
você quanto outra pessoa que caiu de paraquedas e vai comentar aqui alguma coisa e já viu, opa, esse cara aqui tá na mesma situação que eu vou ver a resposta aqui que o Castelo deu, que o Cury, sei lá, deu, entendeu? Então, pô, faz isso aí, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha curtido, espero muito que esse vídeo te ajude aí na reta final para ir para o colégio naval. Esse vídeo aqui serve para as duas coisas, né? Você só vai ter que adaptar à sua realidade, tranquilo? Então, muito obrigado aí, tamo junto, até uma próxima. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, segue a gente no Instagram também, por favor, arroba Projeto Elementar _. Se você escrever só arroba Projeto Elementar, já vai aparecer lá, entendeu? Então, dá uma força aí pra nós. Valeu, tamo junto. Abraço.